Criarte TV Canal 17, aqui na Prefeitura Municipal de Teresópolis, com o secretário de Governo, Carlos Dias. Secretário, né, a gente está aqui para falar sobre essa crise que assola o nosso Estado, quer dizer, assola o nosso país e o nosso Estado. E a curiosidade que paira sobre a população é o seguinte: isso pode afetar o nosso município? Não, sem dúvida nenhuma. Primeiro, obrigado, né, pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. É importante que a gente coloque essas coisas para os nossos munícipes, porque, de fato, essa crise é uma crise do Brasil como um todo. E, na verdade, quem sofre mais, né, são os municípios, porque não existe uma estrutura jurídica organizada, né, pelos municipais que, de fato, olhem aqueles pontos que, vamos dizer assim, são detalhes que pegam a realidade do município. Muito se fala em macroeconomia, muito se fala em questões de juros, muito se fala da Previdência. São temas que afetam, sim, os municípios, e afetam muito mais. Mas a atividade econômica municipal, o estímulo às atividades econômicas dos municípios, elas não têm uma visibilidade, ou um interesse, ou uma ação direta do governo central. E a gente precisa reverter isso. A estrutura do governo central é muito pesada para que os municípios carreguem. Só para você ter uma ideia, mais de 90% dos municípios, eles só fazem receita, e quando fazem, agora nessa crise, para o pagamento da sua própria estrutura, né, do Poder Executivo, sim, secretarias, enfim, funcionalismo público ligado ao Poder Executivo, e a Câmara Municipal Legislativo, os vereadores e a sua máquina própria, né, do Legislativo local. O que acontece? O Estado agora acabou de ser confiscado, agora mais um confisco que teve no Estado, né, de 147 milhões, e isso tudo pesa na questão social. Vai haver um pacote agora, né, foi pedido um pacote pelo governador, e esse pacote praticamente exclui as ações sociais. Teresópolis passa, também tem a questão do aluguel social, que está arriscado romper. O que isso tem a ver com o município? Qual é a preocupação que o município tem com isso? O primeiro é o seguinte: eu acho que essas medidas que o Estado está adotando, elas não deveriam ser as primeiras. Por exemplo, aluguel social, a questão do restaurante popular, vou ficar nessas duas medidas para a gente analisar. Isso. Não deveriam ser medidas tomadas pelo governo, porque a crise ela é mais forte naquele que tem pouca condição de enfrentá-la, né? No caso, esses desabrigados das enchentes. No nosso caso, a gente tem aluguel social do município. O município, com todo o esforço do nosso prefeito, tem estado em dia, está pagando em dia, paga inclusive primeiro que a folha dos servidores. O nosso problema aqui na cidade é exatamente se o governo do Estado deixar de pagar o compromisso que tem com o aluguel social, que é um acordo que foi feito. Quer dizer, eu acho que juridicamente não tem nem sustentação dele romper. Ele poderia romper eventualmente se tivesse entregue, por exemplo, Hermitage. Aí você já vai ter um conjunto de pessoas que vão ser abrigadas lá, na sua condição legítima, na sua situação de recuperação da sua casa, e digo mais, bem atrasado. Realmente já faz tempo. Então, por exemplo, o restaurante popular era, sem dúvida nenhuma, uma boa base de auxílio, café da manhã, almoço, jantar, para as pessoas de baixa renda. Então, quer dizer, você vai cortar o quê? O benefício do baixa renda? Fizeram uma série de isenções fiscais inadequadas, a estrutura do Estado não modificou. Vou reduzir certas secretarias, vou fundir uma com a outra, perfeito. Mas o que significa exatamente essa fusão? Vai reduzir carro comissionado? O secretário vai deixar de ter carro, gasolina, motorista? Quer dizer, essas pessoas que estão no quadro comissionado das secretarias, do governo de uma maneira geral, têm função burocrática? Eles trabalham efetivamente? Ou estão simplesmente na folha, em função de acordos e atendimentos políticos dos parlamentares, por exemplo? O que a Assembleia Legislativa vai colaborar? Porque também ela recebe repasses de recursos, sim, e ela precisa devolver ao Estado, nesse momento de dificuldade, fazer o seu ajuste fiscal, reduzir seus cargos, reduzir os benefícios que existem. Quem vai contribuir com isso? Por que você, por acaso, estabelece aquele que menos tem condição o sacrifício maior
né, de uma mudança ou de uma dita reforma estrutural do Estado. O governo federal também precisa pensar sobre isso. Por que ainda não fez essas modificações, como o povo bem diz, né, do andar de cima? Do andar de cima, com certeza. Né, no Supremo Tribunal, nas categorias, por exemplo, que são privilegiadas do setor público federal, que recebem aumentos anuais acima da inflação, que têm ganhos de produtividade. E essa não é a realidade do país. E tem salários que podem, sem dúvida nenhuma, esperar os seus reajustes, porque estão ganhando de uma maneira forte, 25, 30 mil reais. Quer dizer, não é um salário bastante considerável nesse momento de crise que a gente está enfrentando? Então não é hora de, vamos dizer assim, restringir esses benefícios. E tem auxílio saúde, auxílio isso, auxílio aquilo. Então, quer dizer, que, na verdade, os governantes, o alto escalão, na verdade, eles querem punir a classe inferior, a classe mais pobre. Quem vai pagar essa conta realmente é o povo pobre mesmo. Os ricaços continuam com as suas mordomias. Olha só, não é ricaço. O que eu estou dizendo é o seguinte: são categorias funcionais que o Estado, por exemplo, privilegia. Ela torna como castas. Por exemplo, a própria estrutura parlamentar, os próprios secretários, os próprios ministros andando de jatinho para tudo quanto é lado. Por que não anda de avião de carreira? Por que precisa ter 3, 4 carros? Por que precisam ter tantos motoristas à disposição? Por que o governo ainda precisa ter 25 mil pessoas, né, de carro comissionado do gabinete da Presidência da República? Isso precisa tirar, isso precisa mudar. Entendeu? Na verdade, o Estado precisa voltar a servir as pessoas, a sociedade, e não se servir delas. Então não adianta chegar e alterar, por exemplo, com medidas como o governo, por exemplo, está fazendo no Rio de Janeiro, que vai punir simplesmente o custo com o gasto social que é necessário e que o governo federal, de uma maneira geral, ele tornou essas pessoas escravas do sistema político estatal. Porque não deu formação profissional, porque não aumentou a escolaridade, porque quando fez as operações todas no país, praticamente de investimento, infraestrutura, desenvolvimento, todas superfaturadas com esses esquemas de mensalão e esquema do petrolão. Então, na verdade, quem tirou benefício foram as empresas que se cartelizaram, sim, os esquemas políticos para se manterem no poder, o PT e o PMDB, notadamente, né, que foram os partidos que mais tiveram força política no país, aliás, que tem força política no país. Agora houve a inversão piramidal no sentido do PMDB estar na cabeça da estrutura, então ele tem que cortar isso. Aquela questão da repatriação, né, de recursos, que também agora uma legislação que tenta ferir de morte a questão da punição daqueles que fizeram Caixa 2. Quer dizer, o Estado não sinaliza que ele, vamos dizer assim, vai abrir espaços de privilégios, vai reduzir seus privilégios. Ele é o contrário, ele simplesmente dá para uma sociedade indefesa, e aí eu coloco nessa sociedade indefesa o ente federado, o município, que é o que menos tem condição de resistir, porque ele vive basicamente dos fundos constitucionais. É isso que acontece, essa farra de abertura de municípios que foi, e o custo disso, de uma máquina, né, pesada, e que o contribuinte não tem condição. E fora eu diria, essa forma equivocada da burocracia brasileira, tudo é um processo, tudo é um carimbo, tudo é uma taxa, tudo é isso, então não é uma economia que ande, a economia anda de lado ou anda para trás. Com certeza. Agora, secretário, como é que a gente faz, como é que vai fazer, né, uma vez que já pegou o município falido, né? O município, essa nova gestão agora que pegou, já pegou o município falido de outras gestões. Uhum. Com essa crise do Estado, com essa crise do país, como é que o município vai conseguir sair desse buraco? Como é que ele vai reagir? Como é que funciona isso? Olha, primeiro, são as medidas que já começamos a tomar desde o começo do nosso governo. Primeiro, aquele ato inicial, né, de analisar essas contas, de trabalhar com a questão da declaração que foi feita o termo correto é como é que chama que eu esqueci agora a parte da declaração de calamidade pública financeira, perdão, de calamidade financeira. Então, isso nós iniciamos com isso, que deu a gente para fazer um rearranjo.
E nós aprofundamos agora as nossas medidas através do enxugamento da máquina, redução de cargos comissionados, observando cada custo, né, cada empenho, cada despesa que é feita, né, efetivamente sendo colocada dentro da extrema necessidade. Né? Não temos nenhum gasto maior de qualquer supérfluo. Por exemplo, o Natal, nós vamos fazer a festa de Natal, mas não tem R$1 da prefeitura. Essa parceria com essa parceria com o Cicomércio, com a FEComércio, né, com os empresários locais, a CIAT, enfim. Então, isso dá imagem, revigora a cidade, coloca um clima melhor de esperança, e a gente está trabalhando para isso. Parcerias público-privadas, nós estamos agora licitando o aterro sanitário, então nós estamos aguardando ali um investimento na faixa de 30 a 40 milhões, uma produção de gás ou de energia elétrica. A licitação está em andamento, está sendo analisada, e a partir daí nós vamos ter outras áreas de investimento que a prefeitura vai fazer associada à parceria público-privada. Mas essa associação, ele é um processo que demora a engrenar um pouquinho, né? O que acontece? O Estado declarou agora que não tem dinheiro para pagar o aluguel social. Então são 1.500 pessoas que vão bater aqui na porta da prefeitura, né? Culpar a prefeitura de alguma forma, né? O que essas pessoas podem fazer aqui? Não, o que elas podem fazer é usar seus instrumentos de pressão em relação ao Estado. Mas eu acredito que juridicamente não vai ter sustentação. Essa medida ela vai cair no tribunal. Porque, na verdade, preste bem atenção, quando você instituiu o aluguel social, você retirou uma pessoa de uma determinada área de risco, tá certo? Pactuou com ela o pagamento do aluguel e que entregaria para ela uma casa. Quer dizer, uma unidade habitacional, né? Não uma casa, pode ser um apartamento. E, ao mesmo tempo, teve outras áreas que houve indenização em relação ao imóvel. Então, houve pagamento, eventualmente a pessoa compra uma casa, compra, enfim, uma outra unidade habitacional que ela achar mais adequada. Então, quer dizer, esse pacto ele não pode ser rompido de forma unilateral. Não pode liquidar um programa, absolutamente. Então, eu acho que isso não vai se sustentar na esfera judicial. Agora, é lógico, gera muita tensão. E o que a gente precisa chamar também o assunto é que o governo está lá na capital. E o problema explode no município. Com certeza. Notadamente na nossa região. E a nossa, em particular, que sequer teve uma casa entregue. Essa questão... Então, nós estamos demandando e estamos fazendo... com relação ao governador, uma série de injunções políticas, né, que o prefeito pessoalmente tem conduzido isso diretamente com o governador para acelerar o processo de entrega desse conjunto da Hermitage. Que aí vai dar um grande salto pelo menos para estabilizar o emocional de algumas pessoas. E tira essa questão da folha, né, desse pagamento do aluguel social. Aí sim, você pode retirar, mas fora isso eu não vejo minimamente chance jurídica disso prosperar. Secretário, a gente já ponderou, sei que o seu tempo é muito curto, né? Haja vista aqui a sua mesa aqui, está tarefado de tanta coisa para fazer. Quero agradecer demais o senhor ter cedido esse espaço, a gente poder ceder aqui à prefeitura. Se o senhor quiser fazer uma declaração para o povo, pode ficar à vontade aqui, a câmera é sua. Não, o que eu quero é agradecer a oportunidade de falar, né, num veículo local de comunicação. Sugerir aos outros que tenham a mesma, vamos dizer assim, boa vontade sua de ligar, querer marcar, nos ouvir, né, e dizer que a prefeitura, né, em nome do prefeito, estou falando aqui, integralmente associada a um trabalho de reconstrução e todo o empenho, sem hora, né, de dedicação. Nós temos um trabalho permanente, né, junto com a prefeitura e os demais secretários. Então a gente está fazendo o nosso melhor esforço para minimizar e no ano que vem a gente implementar esses projetos que vão gerar recursos para a prefeitura, que ou desonerando ou então investimentos que a gente fala do ponto de vista direto, né, através dessas parcerias público-privadas, que é a saída, é a redução da máquina pública, desoneração de certas obrigações, passar isso para o sistema privado
e identificar uma série de ativos, né, e projetos que podem ser desenvolvidos aqui e atrair a iniciativa privada, fazendo um marco regulatório adequado, correto, moderno e juridicamente seguro, para que a gente possa atrair os investidores e a cidade volte a crescer. É lógico que nós temos as limitações e os problemas que o país tem, mas também o prefeito vai ser uma voz muito forte com essa reordenação local do cenário nacional para que haja essa reversão, essa mudança de entendimento em relação ao Pacto Federativo. Os municípios não podem só ficar com a mínima base dos recursos arrecadados no país. Com certeza, com certeza. Secretário, quero agradecer demais, tá, sobre esse espaço aqui. Essa é a hora, né, do povo se unir, do povo trabalhar em prol da nossa cidade. Chega de politicagem, chega de questão pessoais. O momento agora é união, né? Só unindo força é que a gente vai conseguir levantar o nosso município. E aí lá na frente a gente vê o que vai dar. Tá certo? Muito obrigado. Secretário.